Tá bem, professor. O senhor já mencionou para nós que essa aula não vai ter como elucidar tudo acerca de sociedade simples, né? Porém, acho que poderia ser indicado pelo menos quais outros aspectos relevantes o RCPJ precisa para tratar da sociedade simples. Tá, vamos passar assim, então, pontos específicos para vocês aprofundarem e indicando onde está assim. o artigo, até para fazer a conferência de um contrato. Claro, exato. Né? Exato. Tá com o código do lado, tem que estar com o código do lado. Né? Código de normas e o Código Civil. Muito bem. Tá? Consequência por morte. O que acontece a consequência por morte? Ela dissolve a pessoa jurídica, ela liquida a cota, permite que entre um sócio que não era, lembra, contrato, intuito, persona. Eu tenho um vínculo com aquela pessoa, a pessoa faleceu. Me interessa ter como sócio um filho? Pode ser que não. Mas o próprio contrato pode prever. O contrato que vai prever. Certo. O contrato vai prever. A gente tem que estar atento a isso aí. Artigo 1028 do Código Civil. Tá? E tem liberdade para escolher isso aí. Muito bem. Pode ser escolhido, olha, se faleceu, ou vai liquidar aquela cota e pagar para os sucessores, ou eles podem entrar. Claro. Ou outra questão que eles delimitarem ali. Direito de retirada motivado ou imotivado. Né? Se um vai sair, um sócio vai sair, precisa motivar ou não? Precisa dizer porque vai sair? Artigo 1029 do Código Civil. Exclusão judicial do sócio, artigo 1030. Tá? Todos esses detalhes, vejam, são pontos que o registrador tem que cuidar na hora de fazer uma qualificação. Tá bem. Para ver se está de acordo com a legislação ou não. Estou dando um dispositivo legal aqui e um assunto. Vejam se o que o contrato está prevendo está de acordo. E o contrato pode ser silente, professor? Em alguns casos pode. Porque não tratar das consequências por morte, não tratar do direito de retirada pode. E ainda assim ser recepcionado. Perfeito essa pergunta. Por quê? Porque a gente está limitado no 46997. 46997. O que está ali a gente tem que observar. Tem outras questões que podem estar ali para evitar um conflito futuro. Mas se não estiverem, impede o registro, não. A lei é que vai regir. Isso, a lei, jurisprudência. Muito bem. Tá? Ou até mesmo um caso judicial. Isso pode mesmo. judicializar o tema. Isso mesmo. Claro. Tá? Então a gente falou da exclusão judicial do sócio ali. Ó. Exclusão extrajudicial na simples pura não pode se estiver integralizado capital social. Só pode para o sócio remisso. É mais ou menos isso que está no artigo. Só para vocês delimitarem. E às vezes vocês vão pegar um contrato tentando entrar que está diferente disso aqui. Tá bem. Tá? Execução de credor particular de sócio sobre as cotas. Tem alguém que tem um crédito contra um sócio e ele quer pegar a cota. Pode? Também pode confrontar com o intuito persona. Eu não quero ser sócio daquele credor. Claro. Então o que você faz? No processo lá, você pode até penhorar os frutos da cota, a cota em si, mas não vai chegar na transferência da cota, porque isso aí desnatura a pessoa jurídica. Claro, o credor não será sócio. Isso, o que pode acontecer, o juiz determinar, ó, esse dividendo que tu vai pagar para o sócio, não, tu vai pagar para o credor dele no processo tal. E ele continua ali como credor e não continua, como sócio. Isso mesmo. Muito bem. Tá? E o outro para a sociedade como sócio. Continua como sócio, tá? Porém não está percebendo isso. o lucro que pode ele até acontecer o seguinte, mandar acontecer a previsão contratual, artigo 1026, vocês vão analisar isso aí, é liquidar essa cota para pagar o processo lá e a pessoa sai. Daí tu reduz o capital social ou os outros sócios compram essa cota para pagar. Tem que analisar caso a caso, tá? Mas tem essa questão. Tu não necessariamente um credor vai virar sócio porque ele tem um crédito contra um sócio. Não existe isso, porque ele rompe a manifestação de vontade. O ânimo inicial entre determinadas pessoas para determinado objetivo. Muito bem. Tá? Ser sócio com outra pessoa não é imposição do juiz ou da lei. Não, é a vontade que vai determinar. Eu sou sócio do Rubens porque eu quero. Ele é meu sócio porque ele quer. Livre iniciativa. Livre assim iniciativa. Começamos a aula. Isso mesmo. Isso aí, liberdade. Tá? Outros itens, apuração de haveres, artigo 1031 e caso de dissolução 1033. Tá? Passar para vocês outras questõezinhas importantes aqui, ó. Esse gráfico aqui, vamos pedir para o pessoal
demonstrar aí no vídeo para vocês, tá? Sociedade simples, alteração do contrato 100%, transformação de tipo dela, né? Eu quero transformar de simples para empresário, pode? Eu quero transformar de sociedade para associação, pode? Em determinados fatos, pode acontecer, tá? Eu quero... Desde que todos concordem. Isso. 100% do capital. Então, tem vários casos que a sociedade simples ela é muito mais engessada para trabalhar do que a sociedade empresária. Tá bem. Esses quóruns estão na lei. Tá? Esse videozinho vai ser... Esse slide vai passar para vocês aqui. Então, temos alteração de contrato 100% para simples. Sociedade limitada, 75%. Transformação, 100% para as duas. Alienação, oneração, maioria. Cessão de cotas, 100% para simples. E na limitada é diferente. A dissolução, maioria, e na sociedade limitada, 75%. Analisem com calma aí, são distinções que a gente entendeu pertinentes, relevantes, trazendo para vocês aqui. Tá? Outras questões também a gente pode encontrar no enunciado 385 do Conselho de Justiça Federal. Tá? Sobre essa matéria aqui, de quórum para a gente atuar. Trazendo alguns pontos aí para vocês irem estudando com calma. E além dos artigos 46 e 997, que procuramos aqui esmiuçar, ambos do Código Civil, o que mais é preciso observar para se registrar uma Sempre sociedade? temos que lembrar o visto do advogado. Está numa lei própria, está na Lei 8.906, no Estatuto da OAB, artigo 1º, parágrafo 2º. Toda pessoa jurídica, para tu registrar ela, pessoa jurídica de direito privado, precisa ter o visto do advogado. Então, a gente não vai encontrar isso na 6.015, a gente não vai encontrar na Lei 89/35, nem nos códigos de normas, alguns já incorporaram isso aqui, tá? Mas observe, não deixem de cuidar, porque lá falam sobre pena de nulidade. Se tu registrou um contrato social sem ter o visto do advogado, pode ter problema, tá? Então, visto do advogado. Em algum momento mencionamos a possibilidade do instrumento particular, né? Mas não falamos aqui se há necessidade ou não do reconhecimento de firma. Muito bem. É preciso essa Muito formalidade? bem. Vejam que aqui as sociedades ela tem um caráter econômico. Sim. Lembra? A pessoa está entrando com 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão. Tem um caráter econômico. Aí que é a diferença para uma associação, uma fundação, uma cooperativa, etc. Para essas outras pessoas jurídicas não precisa reconhecer firma para tu registrar um estatuto. Tá? Aqui, o Código Civil que trouxe no artigo 1153, a obrigatoriedade de reconhecimento de firma. E alguns códigos de normas de cada estado vão dizer se precisa por autenticidade ou pode ser por semelhança. Mas, de regra, existe a questão, isso mesmo, a necessidade de reconhecer firma nesses contratos que estão acessando. Vai registrar na junta comercial uma sociedade, a gente sabe, ou é reconhecimento de firma, ou a maioria já está no mundo digital, é certificado digital. Claro. Tá? O certificado digital é como se fosse ali a identificação da pessoa, né? Aquela senha ali, como se fosse reconhecimento de firma. Tá? Então precisa ter essa vinculação. Por quê? Porque tem caráter econômico. Tá bem. Tá? Muito tempo atrás aconteceu o seguinte: junta comercial dispensando o reconhecimento de firma nesses contratos. O que acontecia? Laranjas. Laranjas. Vocês já ouviram falar nos laranjas? Daqui a pouco a pessoa, mas eu nem sabia que eu era sócio, depois que deu problema, tá um processo crime, vai chamar a pessoa, vem aqui, vamos ver. Alguém botou minha assinatura ali, meu nome, né? Não tinha esse controle de reconhecimento de firma, olha a importância do reconhecimento de firma, né? E alguém se passava por outro, usava nome, CPF da pessoa, pegava uma qualificação e aprontava no mundo. Daqui a pouco a pessoa era responsabilizada, vinha a ser responsabilizada, tinha que se defender. Não, você não é meu, nunca assinei isso. Parece burocrático, mas é a segurança da sociedade que está em jogo. Através de um elemento bem simples, claro, tá? Que é o reconhecimento de firma. Ou o certificado digital. Isso mesmo. Muito bem. Professor, agora nos explique a fase de funcionamento, né? Quais as consequências perante o RCPJ? Tá, então a gente tem uma registrada ou a gente está querendo registrar, joia. Mas e o que está registrado já ele está sofrendo alteração, isso o registro está aberto para todas as alterações. As que já estavam registradas antes do Código Civil tiveram prazo para se adaptar. Era o artigo 2031, todas as pessoas jurídicas, como a gente passou ali, né, precisavam se adequar às novas realidades. E essa alteração, inclusive, de simples para empresário é o momento de fazer.
Tá? Esse prazo era 11 de janeiro de 2007. 2007, e muitas ainda não fizeram. Certamente. Tá? Fiquem atentos que vocês podem estar correndo numa irregularidade, uma responsabilidade pessoal, em vez de ter uma responsabilidade por causa disso, porque não observou o que a lei obrigou. Tá? Então, é um registro que está aberto, sujeito a qualquer alteração, a qualquer tempo, né? E apresentou o contrato, os aditivos, primeiro aditivo, segundo, tal. Não tem uma regra sobre essa denominação também, né? Então o registro tem que estar aberto para isso, não pode ser complicador. Muito bem. Tá? Uma curiosidade. Agora um detalhe, por exemplo, ó, tem a verbação 1, que é do primeiro aditivo, agora foi apresentado o quarto aditivo. Não parece estranho? Quando criou a denominação, a numeração primeiro, segundo, terceiro, tem que ser cumprida essa ordem, tá? Claro. Porque daí tem o segundo e o terceiro que não foram averbados, o que está acontecendo? Né? Tem que buscar esse esclarecimento do que trata, o RCBJ, do que trata, porque pode ter uma consequência que ali. não foi publicizado. Isso, um rompimento da continuidade, né? Essa falta de elementos. Então que se altere a numeração do que está entrando para segundo e não mantendo como quarto, tá? Tá bem. Uma curiosidade, professor, pode uma sociedade ser constituída por pessoa física estrangeira? Pode, os estrangeiros têm os mesmos direitos dos brasileiros, tá? Tem alguns casos que, depende da finalidade, depende do objeto, pode ter alguma restrição. Está na Lei 5.709, 71, e na Lei 6.634, 79. Pode ter alguma restriçãozinha para o estrangeiro, que tem que ser analisado caso a caso, e peguem essas leis e vão fazer a confrontação. Tá, mas em linhas gerais pode. Em linhas gerais pode, Tá por causa da igualdade. Claro. Né? O artigo 5º caput da Constituição trata da igualdade, Tá bem. né? A não ser quando a lei excepciona. Né? Por exemplo, aqui, ó, uma sociedade que vai comprar imóveis rurais, que vai adquirir imóveis rurais na faixa de fronteira. Pode ter um controle estatal ali, com base nessas duas legislações que eu passei. Lei 5.709, 71 e Lei 6.634, 79. Muito bem. Tá? Aí pode ter um controle estatal. Tá. Tá? Via de regra, esse tipo de pessoa jurídica acaba caindo na junta comercial. Não é sociedade simples, mas fica a dica. Abra um olho quando tiver um estrangeiro. Lembra daquele elemento lá da qualificação? Nacionalidade. Certo. Fica atento. Tá bem. Tá? Muito bem. Mas vem um médico peruano que vai fazer uma sociedade de médico com brasileiro, não tem problema. Não tem restrição nenhuma. O objetivo é esse. Claro. Né? Sociedade simples, não tem restrição. Tá? O que tem que ver é o seguinte. E aí, alguns códigos de normas vão nos ajudar. Registro prévio desse contrato no correspondente conselho regional. Como é que eu vou saber se esse médico pode estar atuando no Brasil? É o registro civil que faz esse controle? Não, é o conselho de medicina, para ver se aquele médico está habilitado para isso. Por isso que alguns códigos de normas vão orientar os registradores a dizer, não faça o registro de determinadas profissões ainda, tá? Não faça o registro sem que esse contrato tenha passado pelo conselho que fiscaliza aquela profissão antes. Então aqui tem relevância para vocês, nacionalidade e profissão. Tá? Fiquem atentos aí, o Código de Normas vai dizer. E às vezes não diz, daí vocês têm que ficar atentos. Né? Às vezes não é o próprio Código de Normas, às vezes um ofício circular, uma norma mais antiga, dá para melhorar isso aí. Dá para melhorar a questão de normatização para os registros civis das pessoas jurídicas. Corregedorias podem ficar atentos e melhorar essa questão, deixar mais clara essa questão. Tá? Tá bem. E o sócio pode ser menor de idade? Sócio pode ser menor, só não pode ser administrador. Ah, ok. Menor de idade, sócio pode ser. Por exemplo, se o contrato prevê a transmissão da cota em face da morte, né? O pai, que era um dos sócios, morreu e o contrato permitia, os outros sócios concordaram, entrou na sociedade um sócio, só que esse sócio é menor. Pode, não tem problema. A sociedade vai continuar. Tá bem, né? Mas ele não terá poder de administração. Não pode ser administrador nunca, porque pressuposto, é requisito da administração capacidade plena. Perfeito. Tá? Aconteceu um problema, tu tem que receber uma citação, tu vai ter que entrar na justiça, etc. Né? Então tem que ter essa capacidade plena para ser administrador. Outro ponto importante para o registrador ficar atento aí. Tá? Menor pode ser sócio? Pode. Pode criar uma pessoa jurídica, aí era morte, foi uma alteração. Pode criar com sócio? Pode. Daí vai observar
a questão da representação da assistência, os pais assinando ali. Né? Importante essa questão. Pode ser só não pode ser administrador. Tá bem. Tá? Acho que o professor já mencionou rapidamente, mas vamos deixar mais claro para os ouvintes, né? Pode uma sociedade ser constituída por pessoas jurídicas? Pode, não tem problema, tá? Várias pessoas jurídicas se unem para criar uma outra pessoa jurídica, não tem problema, tá? E aí o que às vezes, aquela legislação, difícil que aconteça no RCPJ, difícil, mais para agente comercial. Às vezes o objeto de uma ou de outra tem que ser analisado e até a nacionalidade dos sócios tem que remontar até a origem lá para ver se não tem um capital estrangeiro ali investindo em determinada área no Brasil que precisa ter um controle do Estado. Fiquem atentos a isso aí, tá? Mas é difícil ter no RCPJ. Pode acontecer, tá? Tá bem. E o que é preciso observar para recepcionar um pedido de averbação de contrato? Observar primeiro o que está estabelecido, né? A forma de alteração do ato constitutivo tem que estar lá no contrato. É um requisito. Então tem que observar aquilo ali. Não pode ter uma alteração descumprindo aquilo que está ali. Questão de quórum, etc. Requerimento, princípio da rogação ou instância, né? Tem que ter essa provocação e tu apresenta o quê? O contrato com as formalidades da lei. Né? Observa se foi cumprido o anterior e os reconhecimentos de firma, etc. Quando é a primeira alteração, porque tu precisa registrar no RCPJ para depois conseguir o CNPJ. Quando é a primeira alteração, tu tem que pedir o CNPJ para ver se a pessoa está regular perante a Receita Federal. Tá? Isso aqui geralmente é os códigos de normas que vão regulamentar e trazer essa obrigação de controle do RCPJ. Quando tu vai fazer a primeira averbação, pede o CNPJ junto para ver se ele cumpriu sua obrigação. Né? Porque daqui a pouco ele está com o registro aqui, não está pagando os impostos, não criou o CNPJ e está fora do sistema de controle do Estado, e aí o RCPJ colabora com a Receita Federal. Tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Tá bem. Como funciona a abertura de uma filial? A verba, onde ela está estabelecida, por exemplo, a sede é em São Paulo, a filial vai abrir em Porto Alegre. A verba em São Paulo, que tu vai criar uma filial aqui, traz uma certidão daquele registro para cá, vai fazer um registro em Porto Alegre também, ele tem que ter registro na filial também, tá? E tá resolvido. Então, onde a pessoa jurídica está contratando, está agindo em prol do seu objetivo, registro. Tem que ter o seu registro. Então, ela é diferente do registro de imóveis, tem a matrícula, né? Aqui a territorialidade, não, porque tu pode estar atuando em diversos lugares, vai ter que ter registro próprio. Isso vai para a junta comercial também, tá? Vai ter registro em toda a base da filial está atuando. Tá? Então, não é só registrar e averbar lá na origem. Pode ser que, se a filial tiver atuação em outro território, tenha outro registro junto. Para permitir o quê? A sociedade conhecer para poder contratar. Tá? E vamos imaginar que não seja uma abertura de filial, seja uma transferência. Aquela sociedade não quer mais atuar naquele estado, quer ir para outro, ou naquela cidade, enfim. Como funciona a transferência da sede de uma cidade para outra? Tá. A verba lá na origem, sem cancelar o registro. A verba na origem, sem cancelar o registro. Aqui muitos registradores erravam antigamente. Tá? Cancelavam o registro automaticamente, ficavam um tempo sem registro, até registrar na outra. Tá? Então, a verba lá, certidão, registra aqui, daqui comunica para lá para encerrar aquele registro. Tá certo. Tá? Para manter a continuidade. Porque averbava e cancelava o registro. Olha, por que acontecia isso? Permitia um espaço em que... Mas por que acontecia isso? Porque não temos uma legislação bem estruturada nessa parte de técnica registral. Certo. É muito vago, e daí cada um fazia de um jeito, não tinha uma organização, às vezes a corredoria não normatizava direito, né? E alguns registradores pecavam, né? Quando apresentava alteração de sede, já cancelava o registro. Ficava sem registro, aquela pessoa jurídica até registrar, e às vezes esquecia, demorava anos para registrar, ficava anos sem registro. Né? Então o que se faz? A verba lá, na origem, pega uma certidão e traz para onde houve a alteração da sede, né? Faz o registro aqui e esse registro vai comunicar aqui lá para fazer o encerramento. Tá bem. Tá?
Voltando àquele tema quando envolve imóveis, né? Os negócios imobiliários feitos por uma sociedade, elas precisam observar o artigo 108 do Código Civil ou algum benefício de forma? Estamos tratando o RCPJ Sociedade Simples. A posição que passamos aqui é essa. Tem código de normas para regulamentar cada estado. Tá? Alguns estados exigem escritura pública, outros não. Entendo que não precisa escritura pública em nenhum caso. Tá? Já está justificado. Isso aqui, essa matéria também é importante a gente trazer, ampliando um pouquinho, fora do RCPJ, e sim da Junta Comercial. Da Junta Comercial a gente tem leis que tratam dessa questão, que parece ser a mesma lógica que foi incorporada lá no 997. Temos a lei da SA, o artigo 246 da lei 6.404, né? Temos a lei 8934 de 94, que tem dois dispositivos, o artigo 53 e o artigo 64. Todos esses elementos estão dizendo que o ato constitutivo arquivado lá no Registro Público do Comércio, ele serve para fazer a mutação no registro de imóveis. Tá? E é isso que diz o 246, a certidão do Registro Público do Comércio, e a redação é bem similar ao 64 da lei 8934. A certidão passada pelo Registro do Comércio daquele ato feito lá, uma incorporação societária, uma fusão, uma cisão, etc., serve para fazer o registro no registro imobiliário. Tá? Não precisaria exigir forma pública, escritura pública, porque está estruturado, já a sociedade tem o seu corpo jurídico, ela tem essa uniformidade de entendimento entre os sócios. Para o arquivamento na junta comercial, se observou os protocolos lá, a ata de deliberação, todos os sócios, ou a maioria, como diz lá, ou outro quórum que a lei preveja, definiu aquela questão, pronto, não precisaria de uma intervenção do Estado controlando. Tá? Isso que está estabelecido para as sociedades empresárias, para as empresárias, é tranquilo, né? Embora algum estado ou outro, São Paulo, por exemplo, não exige a escritura pública para fazer uma conferência de bens numa sociedade empresária. Não é assim em todos os lugares. Tá? Rio Grande do Sul não é assim. E com base nesses dispositivos que estamos passando aqui, jurisprudência. E para a sociedade simples, vejo que a mesma lógica foi incorporada no Código Civil, quando falou no escrito particular no 108. Tá? Então, fica essa questão aí, muito importante para quem está atuando na atividade notarial e no registro de imóveis. Também. Tá? Que ela tem origem lá no RCPJ, na junta comercial. Tá certo. Professor, explique-nos como funcionam as regras acerca da transformação, incorporação, cisão e fusão das sociedades. Observe o artigo 2033 do Código Civil. Só isso, professor? Só isso. Tá? Estava disposto em lei especial as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no artigo 44, que isso inclui as sociedades, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão regem-se desde logo por este código. Então, o 2033 ele remete para os artigos 1133 a 1122 do Código Civil. Tem um capítulo próprio que vai dizer isso aí. Tá? Isso que o RCPJ tem que observar. Por quê? Quando for sociedade sujeita ao registro público, tem uma SA que registra na junta, tem capítulo próprio lá na lei 6.404. Daí é a junta que vai verificar. Então, o registro civil das pessoas jurídicas não vai verificar o que está na 6.404, porque ela não registra pessoa jurídica, sociedade anônima. Tá? Então, o que o RCPJ tem que saber? 2033, que remete para o 1113 ao 1122, tratando de incorporação, cisão e fusão. Tá? É possível? É. Acontece bastante. Tá? Muito bem. Professor, poderia nos explicar agora os procedimentos para se extinguir uma sociedade? Vamos lá. Isso aqui também está na parte geral dessa exposição do RCPJ, mas vamos aprofundar aqui. Artigo 51 do Código Civil não pode confundir os momentos de dissolução, liquidação e cancelamento do registro. Não se confunde, então, repito, dissolução com liquidação e o cancelamento do registro. São momentos distintos, e isso a gente compreende da leitura do artigo 51 do Código Civil, que se aplica aqui a essa matéria. Tá? Então, pegue o artigo 51 e vamos examinar. Caput, no caso de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que se conclua. Então, já demonstrou que são momentos diferentes. Posso averbar só a dissolução? Pode. Apresenta no RCPJ
observando o contrato arquivado, uma outra alteração, né, denominada dissolução, e os sócios, não temos mais interesse em continuar com essa atividade, ponto, vai averbar. Dissolvida está. Próximo ato será entrar a liquidação, porque daí precisa publicações. Tem que mostrar para a sociedade que está liquidando, vai pagar débito, vai buscar créditos, né? Vai pagar cotas sociais com bens. Então, essa liquidação é em outro momento, tá? Vai averbar também, e depois da liquidação tu pode cancelar o registro. Não cancela o registro quando dá dissolução, tá? Salvo que, quando for feito tudo no mesmo momento, pode ser feita a dissolução junto com a liquidação e já o cancelamento. Mas daí tem que estar tudo regrado, tudo certinho para fazer isso aí, tá? Demonstrando, pode ter mais de um caminho para chegar no mesmo lugar. Também. Solução, liquidação e cancelamento pode ser em momentos distintos, como pode ser tudo junto, desde que atendi todas as formalidades daí. A publicação, etc., vai entrar nesse momento, tá? Então fiquem atentos. Não pode confundir, a gente vê confusão nessa parte aqui no RCPJ às vezes, confundindo esses institutos, solução, liquidação, cancelamento. Não é a mesma coisa, tá? Tá bem. 2034 também para 2034 Código Civil, para demonstrar também, junto com o 51, essa questão. Né? Solução e liquidação das pessoas jurídicas referidas no artigo antecedente, quando iniciadas antes da vigência desse código, obedecerão ao disposto nas leis anteriores. Fica essa informação, 2034 junto com o 51. Tá bem. Professor, e os livros contábeis, eles podem ser autenticados pelo RCPJ? É bem interessante essa questão. Autenticação de livro contábil. Autenticação não é atribuição do registro civil das pessoas jurídicas, senão registrar ou averbar ou expedir certidões ali, né? Ou até fazer as matrículas lá do livro B, aqueles casos que a gente já apresentou uma outra oportunidade. O que faz a autenticação de livro contábil? Sim, o RCPJ também tem essa atribuição de as pessoas jurídicas que estão registradas podem ter seus livros autenticados, seus livros contábeis. E daí, para autenticar o livro 2, eu tenho que ter autenticado o livro 1. Então, são duas atribuições. Primeiro, ver se está registrado a pessoa jurídica. E segundo, depende do ato, o livro que está entrando para fazer a autenticação, tem que ver se o anterior está autenticado. O que significa essa autenticação? Botar um carimbo ali, uma rubrica, né, fazer um termo no livro. Para quê? Evitar fraude de escrituração. Tá? Que fique incluindo ou trocando páginas ali da escrituração contábil. É para isso que serve. Registrada a continuidade. Isso, porque, primeiro, tu não vai ter um registro desse livro, tu não vai ter um registro de cada folha desse livro dentro dos livros do RCPJ. O que é a atribuição aqui? Autenticação. A autenticação. Tu vai apenas carimbar, conforme o regramento de cada código de normas, né? Rubricar com ali para evitar essa troca de folhas. Tá? É para isso que serve, mas é uma atribuição que decorre dos códigos de normas, né, em colaboração aí com o controle tributário, né, que é um ato que é feito dentro do RCPJ também. Vocês também podem fazer essa autenticação. Observe o código de normas local aí para tal finalidade. Cuidando dessas duas questões, tem que estar registrada e se está autenticando o livro 2, por exemplo, isso vale para todos, né, toda a numeração. O anterior tem que estar autenticado, tem que provar. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a EIRELI. Tá bem. EIRELI, empresa individual. Empresa individual. RCPJ registra empresa, que a gente viu aqui hoje. Empresa. Não podemos confundir sociedade com empresa. Empresa é registro no sociedade empresária, né? Certo. Ou EIRELI. Na junta comercial, não é a RCPJ. É a denominação que deram para esse instituto, empresa individual. Por isso, em alguns estados, demorou que houvesse autorização da corregedoria para recepcionar esse tipo de pessoa jurídica no RCPJ. Tá? Hoje, quase todas já estão abertas a aceitar a EIRELI no RCPJ. Embora o E representa empresa, e empresa se sabe que não é RCPJ, essa EIRELI ela tem um objetivo que a caracteriza
pode caracterizá-la como simples. E daí as corregedorias estão abrindo e aceitando, né, que o RCPJ registre EIRELI também. Tá? Então, a EIRELI pode vir a ter registro no RCPJ, dependendo ali da atribuição que vai exercitar. Por exemplo, sociedade de médicos. Antes precisava de 2 médicos para constituir. Hoje, através de um médico só, ele pode criar essa pessoa jurídica, distinguindo da pessoa física. Para quê? Para fins de responsabilidade. Um cirurgião plástico, por exemplo. Ele cria uma EIRELI para minimizar a responsabilidade. Pode, né? Agora, a questão da responsabilidade é muito mais ampla, mas é uma das funções é essa, a criação da pessoa jurídica. Se 2 médicos podem criar uma sociedade e serem regradas pelo RCPJ, por que um só não poderia? Né? Algumas corredorias estão fechadas, por quê? Porque o Instituto EIRELI veio com empresa. Certo. Não, é um argumento, porém, talvez tenha que se compreender melhor. Né? Demorou um tempo para alguns estados compreenderem melhor, e entenderem o Instituto e assim virem a permitir que o RCPJ também registre. O médico, então, sozinho, ele pode criar uma pessoa jurídica, uma EIRELI, que tem um regramento próprio, né? Tem artigos próprios do Código Civil, por exemplo, para constituir tem que ter integralizado com 100 salários mínimos a responsabilidade. Certo. Então, o médico 2 médicos, cada um entra com 5 mil e faz uma sociedade. Consegue registrar? Consegue. Um capital bem menor. Agora, vai fazer uma EIRELI sem salários mínimos. É diferente. Esse controle daí é o registro civil que vai fazer. Né? Vai ter que estar, integralizou lá o valor. Não pode o RCPJ registrar uma EIRELI de 5 mil. Eu não observou o Código Civil. Um exemplo. Né? Tem outras condicionantes ali para serem observadas. Olhem, é bem interessante. De qualquer forma, é um assunto que depende de cada estado. Depende de cada estado. Tá? Porque quando saiu a EIRELI, isso que eu falei, era visto como empresa, atividade empresarial, não é RCPJ. Sim. É atividade simples que é RCPJ. Né? Evoluiu para permitir. Alguns estados, logo que saiu a lei, já abriram. São Paulo, por exemplo. Rio Grande do Sul abriu recentemente. Agora em 2019, que abriu a permissão de registrar EIRELI no RCPJ. Muito bem. Tá? Então, fica essa questão. O RCPJ também hoje pode ser registrada no RCPJ, dependendo da consolidação normativa aí do Código de Normas. Tá? Com esses detalhes. Tem que conhecer o Código Civil, tá certo, que trata aquela matéria. Tá? E evita... outra questão que pode acontecer, os 2 sócios, né? Faleceu um sócio, o que acontece? Virou uma empresa de uma pessoa só. Transforma ela, Instituto da Transformação. Era uma sociedade e virou uma EIRELI. Possível, tranquilamente. Vai transformar, né? Para transformar, às vezes, tem que aumentar o capital ali, para atingir o requisito do SEI, não tem problema, faz a integralização, aumenta o capital, vai para o RCPJ, né? Fica a EIRELI registrada e pode averbar nas matrículas, inclusive dos imóveis. Tá bem. Tá? Então, a dinâmica da vida aí, da sociedade, da EIRELI. Muito bem, professor. Um assunto bastante abrangente. Certamente caberão outras aulas a respeito e os ouvintes busquem na nossa plataforma estas outras aulas para complementar o estudo, mas agradecemos muito aqui os ensinamentos de hoje. Estamos aprendendo sempre. Exatamente. E continuem conosco, tenham bons estudos.